Olá, alunos do curso de Serviço Social que ainda estão aí cumprindo o estágio supervisionado ou que vão entrar ainda em campo de estágios do estágio supervisionado obrigatório. Bom, hoje a nossa primeira aula do dia 21/2/2011, essa primeira aula serão a primeira aula de várias aulas que nós teremos durante esse ano. Por quê? Vocês têm aí distribuído na sua carga horária as teleaulas, né, que vocês tiveram semestre passado, as videoaulas que vocês terão todo esse ano comigo, né? Tem aí a supervisão acadêmica dos supervisores que já foram contratados aí em diversos estados, que estão no polo à espera dos alunos ou no CA, e também as orientações do fórum, né, que nós iremos abrir o fórum que vocês estavam participando na disciplina de estágio supervisionado 3. Esse fórum será reaberto, né, a partir de amanhã, e vocês terão os professores orientadores de estágio continuando aí com as informações do estágio, com as dúvidas de vocês, principalmente para quem já está em campo de estágio, para quem já está fazendo, relacionada às dúvidas na elaboração das avaliações de estágio, que são relatório parcial, projeto de intervenção e relatório final. E as nossas web aulas aqui, que são uma aula a cada mês durante esses 12 meses desse ano de 2011, que nós estaremos juntos, para quem está fazendo estágio, para quem vai iniciar o estágio, para quem está no final, né, do estágio, acompanhando o fórum. Nós montaremos aí essas web aulas que vocês devem baixar no computador e preferencialmente assistir junto com o supervisor acadêmico, ok? Vamos dar então continuidade à nossa primeira aula desse programa de estágio agora, que é a aula do dia 21/2/2011. Bom, eu queria mostrar para vocês, e tá um pouco pequeno, mas eu vou ver com os meninos aqui do estúdio como é que a gente pode fazer para ampliar o nosso calendário de aulas de estágio supervisionado. Nós teremos aí uma aula de estágio supervisionado no dia 21/2, nós teremos uma aula aí no dia 21/3, nós teremos uma aula dia 18/4, uma aula 16/5, uma aula 20/6, uma aula 18/7, uma aula 15/8, uma aula 19/9, uma aula 17/10, uma aula 21/11 e uma aula 19/12. Eu gostaria de fixar com vocês que essas aulas serão realizadas nas segunda-feiras. Se vocês forem fazer uma identificação no calendário de 2011, vocês vão perceber que essas aulas serão ministradas toda segunda-feira. Por quê? Porque a gente vai disponibilizar no AVA para que vocês possam ter aí, né, a semana inteira para assistir a aula, dependendo do dia da sua orientação acadêmica. Porque se você está fazendo estágio, e você faz estágio na sua cidade, mas tem as orientações lá no polo, as aulas presenciais com a supervisora de estágio lá no polo, aí você vai ter aí toda semana para poder baixar a aula e assistir junto com ela. Por que que nós pedimos isso para você? Para que nós falemos a mesma língua do supervisor acadêmico, a mesma língua da professora aqui da web aula, a mesma língua do supervisor orientador, né, que vai estar lá na Uniteams, alimentando o fórum, recebendo as ligações e recebendo aí os seus questionamentos, e a mesma língua da coordenação do serviço social, ok? Bom, eu queria ler aqui com vocês, e eu estou vendo aqui que a letra está um pouco pequena, mas essas orientações são as mesmas orientações que nós vamos disponibilizar no portal da Uniteams. Nós vamos disponibilizar dentro da disciplina de estágio. Nós vamos disponibilizar para o professor supervisor de estágio. Então, eu queria ler com vocês, juntos,
né? Para que a gente possa sistematizar como o estágio está acontecendo para muitos alunos que estão finalizando, como o estágio vai acontecer para muitos alunos que estão iniciando agora e como o estágio irá acontecer para muitos alunos que irão iniciar o estágio ainda, a partir da contratação do supervisor ou da inserção do aluno no campo de estágio, né? Vamos lá. Bom, para a realização do estágio de vocês, nós teremos um fórum na disciplina de estágio supervisionado 3, tá? Porque para quem não fez estágio, para quem vai fazer essa disciplina, tem uma continuidade esse ano inteiro, para que nós possamos cumprir a grade curricular de 440 horas, que é distribuído em teleaulas, webaulas, as supervisões acadêmicas presenciais e mais ainda as discussões no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, ok? As supervisões acadêmicas dos professores contratados nos polos e também as webaulas serão disponibilizadas no AVA para vocês baixarem e assistir. Ou seja, quando o seu supervisor for ser contratado aí no seu polo, você já sabe que todas as vezes que você chegar para a supervisão, vocês vão junto com ele baixar essa aula, assistir, ouvir as informações com tranquilidade, discussões sobre as construções da elaboração das atividades de estágio, que são relatório parcial, projeto de intervenção e relatório final, para que vocês construam aí essa dinâmica no seu grupo de estágio ou com o seu supervisor dentro das suas orientações. Bom, serão gravadas 11 aulas com informações importantes, que é esse calendário que a gente vai disponibilizar, que eu apresentei para vocês agora, sobre a realização do estágio e orientações para a elaboração das avaliações de estágio, que é relatório parcial, projeto de intervenção e relatório final. A primeira aula será disponibilizada dia 21 de fevereiro e o calendário com os dias será postado no AVA na disciplina do estágio supervisionado 3. Bom, essa nossa aula que nós estamos aqui hoje, essa web aula, ela vai ser convertida, tá? E vai ser disponibilizada aí no AVA para vocês baixarem e assistir, de preferência para quem já está em campo de estágio, está fazendo, assistir com o seu supervisor acadêmico, ok? Bom, ressalto, e é importante frisar isso, que o estágio somente pode ser iniciado a partir da contratação do supervisor acadêmico do seu polo ou região. Ou seja, eu tenho campo de estágio. Ah, professora, já conseguiu o campo de estágio? Aqui na minha cidade tem, eu vou fazer o estágio. Não, você não pode fazer o estágio sem a orientação do supervisor acadêmico. Por quê? Porque esse estágio depois não pode ser validado, não pode ser registrado no CRES, né, do seu estado, da sua região, e você vai ter que fazer o estágio novamente, que é o que acontece com muitos alunos aí nossos. Então, é importante que você saiba da supervisão na contratação do polo. E na próxima aula, que nós vamos trabalhar com vocês aqui, nós vamos trazer uma planilha de onde tem supervisores contratados, quais são os polos, quais são os estados, o nome deles, para que vocês se organizem, porque a gente já tem aí mais ou menos 200 professores contratados, tá? Em todo o país. Bom, então a gente ressalta que sem a contratação do supervisor acadêmico, que é o professor presencial, responsável aí pela sua inserção em campo de estágio, pelas suas orientações